Continuando os assuntos aqui do canal, nesse vídeo eu vou explicar como ser bem-sucedido com os ensinamentos bíblicos. Então, eu estou dando continuidade ao que eu falei em alguns dos vídeos anteriores ali. Quem quiser saber certinho é só assistir. E eu disse então que Deus está me abençoando de uma maneira grandiosa que eu não preciso, então, mais trabalhar se eu não quiser. E eu falei então que eu vou continuar trabalhando mesmo assim. Aí alguém poderá dizer assim, mas então se Deus está abençoando assim é porque Ele não quer mais que tu trabalhe, Ele quer que tu fique fazendo vídeos, que tu fique então ali só se dedicando à obra e falar das coisas de Deus. Mas eu vou dizer que não é assim sempre e não é isso que Deus está falando para mim, porque existe um motivo, e um dos motivos são que é esse fato de a gente ler a Bíblia, como eu leio, e Deus vai instruindo. Então, a gente pode ser bem-sucedido observando, as coisas, passagens bíblicas, que a gente pode ali, modelar ali a situação, trazendo para a nossa situação, para o tempo presente, e a pessoa pode então ser bem-sucedida. E eu vou dar um exemplo aqui que não é esse que eu estou fazendo, porque eu estou agindo baseada nos ensinamentos de Deus, numa passagem bíblica, talvez em mais de uma. E eu vou dar um exemplo, para quem não entende assim o que eu estou falando, ou nunca se deparou com esse entendimento que a pessoa pode ali copiar. Então, por exemplo, a gente tem ali na Bíblia quando, Abraão ele quis ter um filho, Deus falou que eles iam ter filho, ele e a esposa dele, e a Sara então precipitada, quis que ele tivesse então um filho com a serva, porque ela queria ter filho logo, então ela agiu de maneira precipitada. Então a gente observando essa passagem bíblica, que não era aquele filho ali que Deus estava falando. Deus estava falando que o Abraão ele ia ter filho com a Sara. Então não era com a serva da Sara, mas a Sara quis que a serva tivesse filho. Então essa maneira precipitada a gente vê ali que não é assim que se deve agir. Deus não gostou daquilo ali. Então a gente trazendo para o tempo presente, a gente procura nas nossas situações não agir de maneira precipitada. Então a gente não vai fazer coisa que Deus não está falando, a gente não vai adiantar algum processo ali, porque pode não ser aquilo da vontade de Deus. Mesmo que a gente ache que adiantando algum processo Deus está naquilo ali, mas às vezes Deus não está, é a pessoa que está dando ali uma forcinha para as coisas que ela pensa realmente que Deus promete, para as pessoas, mas aí a pessoa está forçando aquilo ali, e querendo dizer que aquela é a bênção exata que Deus ia dar para a pessoa. Então a gente sabe, observando essa passagem bíblica, que não é assim que a gente deve agir, a gente deve esperar Deus, ele fazer as coisas acontecerem sem a gente ficar forçando, Porque Deus ele tem poder para fazer e a pessoa que é precipitada, ela acha que não, que ela tem que forçar ali, que ela tem que fazer as coisas acontecerem. E não é assim. Então, a gente observando isso, a gente consegue ser bem-sucedido porque, olhando a passagem bíblica e lendo, a gente vê como é que deve agir. Então, isso aí é algo que está na Bíblia para todo mundo, que Deus quer que todas as pessoas saibam, Então, qualquer pessoa que tenha a Bíblia, que tenha os ensinamentos, vai saber dessa explicação e desse entendimento. Então, quando a gente lê outras passagens bíblicas, a gente também, vai copiar ali, analisar o que a gente deve ou não fazer, para poder evitar problemas, Então, a gente deve fazer assim. E é isso que eu estou fazendo. É claro que eu não vou dizer o caso que, qual é a passagem bíblica, mas se eu for te dizer, eu estou, agindo de forma que Deus está me orientando para não, parar de trabalhar mesmo, Deus tendo me abençoado financeiramente, estando me abençoando, eu vou te dizer que é baseado numa passagem bíblica, e se eu te dissesse agora que passagem bíblica, que ensinamento é, tu me diria assim, verdade, realmente, Quem acompanha o meu caos aqui, minha abençoada perseguição cristã, e os acontecimentos, em relação a mim,
né? Então a pessoa diria que é verdade isso aí, é assim, realmente Deus está te orientando, porque é isso aí que deve ser feito, que tu não deve parar de trabalhar. Então, né, baseado em uma ou duas passagens bíblicas, né, Deus foi me orientando, né, que é assim que eu devo agir. E eu não vou falar isso agora, né, porque eu também tenho meus, né, procedimentos, então é em tempo real que eu falo as coisas aqui no meu canal, eu não vou dizer, né? Porque senão, né, de repente pode aparecer pessoas querendo atrapalhar, porque a gente vê na Bíblia também, né, coisas que as pessoas querem fazer e outras pessoas querem atrapalhar. Então, não é, não, por causa que vão dizer, ou vão achar, ou vão assim, né? Então é melhor a pessoa não falar. Então, quando tiver algum projeto, não é para falar para ninguém. E isso que eu estou falando não é nenhuma novidade, mas a gente tem ensinamentos bíblicos falando sobre isso também. Então, né, eu não vou falar, né, porque as coisas, tem coisas que primeiro tem que acontecer para depois a gente falar, né? Então, é assim que Deus nos orienta também. Então, é isso que vocês façam. Tem várias passagens bíblicas, né, na Bíblia, passagens famosas, outras nem tanto, que a pessoa, né, pode agir se ela estiver preocupada em agir de acordo com Deus. Então, é isso que eu queria falar nesse vídeo aqui, né? É assim que a pessoa deve procurar agir. E eu, né, em tempo real aqui, como as coisas vão acontecendo, eu vou falando para vocês, né? Mas coisas que não dá para falar no momento eu não falo, porque eu nem falo tudo aqui nos meus vídeos, né? Eu não falo exatamente tudo, né? E aí é bem assim que Deus vai me orientando, né? E relacionado aos meus assuntos, né? É isso até ruim para algumas pessoas aí que eu não estou falando, tem coisa que eu não estou falando, né? E tem gente aí que fica julgando, e essas pessoas aí, Deus vai, né, tratar com essas pessoas por causa disso, porque tem coisas que eu não posso falar e aí estão relacionadas à minha abençoada perseguição cristã, né? Então, pessoas que se dizem de Deus e ficam, né, perseguindo ou julgando, isso é muito ruim, né? Mas então é isso, não quero me estender muito nesse vídeo aqui. Vão então copiando as passagens bíblicas, né, procurando trazer os entendimentos para o tempo presente, para a situação de vocês. E aí vocês vão ter, né, vão ser bem-sucedidos procurando fazer as coisas de acordo com Deus. Então, esse é o vídeo que eu queria fazer hoje aqui para vocês, né? E na medida do possível, então, eu vou colocando os vídeos e passando uns assuntos para vocês. Então, esse é o recadinho que eu queria passar nesse vídeo. Até o próximo. Tchau.